No Brasil, existem mais de 30 campanhas de saúde que dedicam um mês para realizar ações de conscientização sobre uma doença e utilizam uma cor como símbolo. Este é o mês do Fevereiro Roxo, que foi criado para alertar a população sobre 3 doenças sérias: fibromialgia, Alzheimer e lúpus. Para saber um pouco mais sobre essas doenças, nós recebemos o Dr. Charles Heldan, reumatologista e presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigada pela presença e boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês. Doutor, essas campanhas de conscientização, elas realmente funcionam aqui no Brasil? Elas são bastante efetivas para trazer conhecimento para a população, alertar as pessoas com relação a doenças que são frequentes, doenças que têm um impacto muito grande sobre a vida e a qualidade de vida dessas pessoas e que ajudam a quem tem a doença a conviver melhor com essas patologias e orientam as pessoas que têm os fatores de risco para determinada doença para o diagnóstico precoce. Na verdade, o diagnóstico precoce faz a diferença com relação aos resultados de todo o tratamento dessas 3 doenças que a gente mencionou. Em relação à fibromialgia, ela atinge 2,5% da população brasileira, sendo que na maioria, 90% são mulheres. Que doença é essa, e quais são os sintomas? Dessas 3 doenças do Fevereiro Roxo, a fibromialgia é a mais frequente, ela é a mais comum. É estimado que 2 a 4% da população mundial tem a doença. A doença ela é caracterizada por dor que acomete as juntas, os músculos e os ossos. É uma dor difusa no corpo inteiro, então uma dor que viaja pelas partes corporais da pessoa. Eventualmente é uma dor que tem um caráter de ir e vir e habitualmente se associa a um padrão de sono que é um sono não restaurador, se associa a um padrão de sono que, não sendo restaurador, produz fadiga e frequentemente produz, pelo fato de ser uma dor crônica, quadros de depressão. Então, todo esse arcabouço de sintomas faz a gente pensar no diagnóstico da fibromialgia. E por que a doença é mais comum nas mulheres? Então, existe alguma relação com o hormônio feminino e, eventualmente, a fibromialgia, assim como o lúpus, são doenças mais frequentes nas mulheres. A fibromialgia, ela afeta prioritariamente mulheres em idade reprodutiva, ela é mais comum em mulheres jovens. E o que é mais interessante a respeito da doença é que o tratamento é efetivo. Uma vez que ele é instituído, o paciente pode reganhar a sua qualidade de vida e ter uma vida produtiva. E como que é feito esse tratamento? Quanto tempo dura até ele restabelecer? O tratamento da fibromialgia ele é baseado no uso de medicamentos, aquilo que nós chamamos de tratamento farmacológico. Existe um grupo de fármacos, grupo de medicamentos que são administrados, que melhoram a percepção de dor no paciente com fibromialgia, mas talvez o mais importante seja a atividade física. A atividade física regular é fundamental para que o paciente melhore da fibromialgia. Junto com a atividade física regular, que pode ser uma caminhada, pode ser musculação, pode ser natação, hidroginástica, a gente sempre recomenda uma boa higiene do sono. O paciente ele precisa ter um horário para dormir, ele precisa ter horas de relaxamento e esse relaxamento ele vai produzir melhora dos sintomas da doença. E doutor, agora em relação ao lúpus, o que é exatamente a doença? Ela não era tão conhecida, mas ela começou a ficar conhecida porque alguns famosos assumiram, que tem a doença. O lúpus é o protótipo da doença reumatológica de natureza autoimune. A gente não conhece muito bem a causa, mas a gente sabe que o nosso sistema imunológico ele foi desenhado para nos proteger contra infecções, contra os patógenos. Na doença lúpus, o que acontece é que esse sistema imunológico ele está exacerbado e ele acaba atacando, agredindo coisas que são próprias, não os patógenos, não os agentes externos. E aí com isso eu tenho o que a gente chama de perda da tolerância imunológica e a produção de substâncias que eventualmente causam os sintomas do lúpus. Os sintomas do lúpus são uma inflamação que acomete diversos órgãos. Muito frequentemente,
As juntas são acometidas, então o paciente tem dor, inchaço nas articulações, podem ter lesões na pele, manchas que normalmente pioram quando essa pessoa se expõe ao sol, então existe essa fotossensibilidade. E além desse comprometimento da pele, das articulações, além do comprometimento da perda capilar, né, que é muito frequente, né, a alopecia, a perda de cabelo, é uma queixa frequente do paciente com lúpus, eu posso ter manifestações inflamatórias no pulmão, no coração, nos rins, no sistema nervoso central. O paciente pode apresentar quadros de psicose, quadros de convulsão. Então, é uma doença que tem múltiplas faces. E pelo fato dela ter essas múltiplas faces, frequentemente o diagnóstico ele não é fácil. Então, exige um pouco de raciocínio clínico para juntar todas essas peças desse quebra-cabeça e fazer o diagnóstico correto da doença e iniciar um tratamento adequado. O lúpus também é mais comum, né, nas mulheres. Tem uma idade certa que a doença começa a se manifestar? No lúpus existe uma forte associação com o hormônio sexual feminino, com os estrógenos. Então, a doença ela é mais frequente em mulheres em idade reprodutiva, ela é mais frequente também entre afrodescendentes e asiáticos, quando comparado aos indivíduos de raça branca, caucasoide ou caucasiano. Nesses grupos étnicos, nos indivíduos afrodescendentes e nos asiáticos, a doença costuma ser mais grave. Isso não quer dizer que ela não acontece nos homens, né? Muito embora seja mais frequente nas mulheres, o diagnóstico no homem também é comum e frequentemente o diagnóstico do lúpus no homem ele está associado a um prognóstico pior, porque habitualmente o homem, por natureza, não procura assistência médica e normalmente esse diagnóstico ele se dá de uma forma tardia. Quanto mais tarde nós fizermos esse diagnóstico, quanto mais tempo nós gastamos para fazer o diagnóstico, quanto mais tempo o paciente ficar inflamado, maiores são os danos para os órgãos que são afetados pela doença. E o lúpus não tem cura, né? O lúpus, assim como a fibromialgia, são doenças reumáticas crônicas que no estado da arte que nós estamos do tratamento, o que a gente pode oferecer, o que a medicina pode oferecer para esses pacientes é o estado de remissão. Nós podemos deixar o paciente bem, livre de sintomas, eventualmente com ou sem o uso de medicação, mas isso ainda não é uma cura. O paciente fica livre dos sintomas, a doença é estabilizada e os desfechos clínicos todos controlados. No caso do lúpus, ele pode ter diversas crises, né? Mesmo, às vezes, está controlada, a doença está controlada e do nada vem uma crise muito forte. Habitualmente, a doença ela requer uma monitorização frequente, né? O paciente com lúpus, mesmo que ele não tenha sintomas, ele precisa ir regularmente no especialista para que através dos exames laboratoriais e através da anamnese, né, da história clínica, a gente possa controlar a doença e mantê-la fora de atividade, né? O objetivo do tratamento é evitar as recidivas da doença, porque o lúpus, uma vez não tratado, ele pode ter esse curso de recidivas e melhoras, recidivas e melhoras. Com o tratamento, a gente induz a remissão e essa remissão significa a ausência de exacerbações, ou seja, ter a doença sob controle. E doutor, o Fevereiro Roxo também é um mês de conscientização do Alzheimer, né? O Alzheimer, sim, ele faz parte dessa campanha do Fevereiro Roxo. É uma doença neurológica associada à perda cognitiva, à perda de memória. É uma doença relativamente frequente, né, na nossa população. Ela está intimamente relacionada ao envelhecimento e, obviamente, o diagnóstico precoce do Alzheimer também tem implicações no seu prognóstico, né? Quanto mais cedo a doença é identificada, quanto mais cedo a gente identifica a perda da cognição, a perda da memória, a gente pode instituir medicamentos e estratégias que vão melhorar e reduzir a progressão da doença. Doutor, muito obrigada pelas informações aqui no Jornal da Câmara sobre essas 3 doenças. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigada.